E se o dinheiro que você guardou a vida inteira estivesse em risco e o governo soubesse disso há meses e não tivesse te avisado? Isso não é hipótese, isso pode estar acontecendo agora, e o nome disso é Banco Master. Jack Wagner saiu, de repente, sem explicação oficial, e logo depois falou uma coisa sobre o Banco Master que o governo não queria que chegasse até você. A pergunta é, por que ele falou agora e o que ele ainda não disse? Você se lembra de quando foi ao banco pela primeira vez depositar suas economias? Talvez você tinha 30, 40 anos, trabalhava duro, guardava todo mês, porque você acreditava que o sistema protegia o seu dinheiro. Essa crença não era ingenuidade, era o que nos ensinaram. Era o contrato silencioso entre o cidadão e as instituições. Você trabalha, você guarda, o sistema cuida. Simples assim. Mas e se esse sistema tivesse uma rachadura? Uma rachadura enorme que alguém tentou esconder com massa corrida e tinta nova. Imagina que você tem uma caixa de sapato embaixo da cama com 50 mil reais e descobre que alguém ficou tirando de lá aos poucos há anos e a caixa parece cheia por fora, mas por dentro está quase vazia. É exatamente esse sentimento que muita gente vai ter quando entender o que aconteceu com o Banco Master. Para quem tem mais de 50 anos, o banco não é uma abstração, é onde está a aposentadoria, é onde está o dinheiro da cirurgia, é onde está o que você vai deixar para os seus filhos. Não é papel, não é número numa tela, é vida. São décadas de madrugadas, de marmita, de abrir mão de férias, de dizer não para o supérfluo, porque o futuro precisava de base sólida. E quando alguém mexe nessa base sem te avisar, isso não é só um escândalo financeiro, é uma traição pessoal. E o que aconteceu com o Banco Master não é só um escândalo financeiro, é uma história de poder, de silêncio e de uma lista que o governo não quer que chegue às suas mãos. Fica comigo, vamos começar pelo começo. Jack Wagner não é um nome qualquer na política brasileira. Líder do Senado não é só um título honorífico. É o homem que controla a pauta da Câmara Alta do Congresso. É quem decide o que entra em votação, o que fica na gaveta, o que avança e o que morre. É a mão direita de Lula dentro do Senado. Quando esse homem sai do cargo de repente, sem comunicado formal, sem cerimônia, sem a narrativa cuidadosamente preparada que os políticos costumam usar para justificar qualquer movimento, isso é um sinal. Sempre é. E o Brasil 247 confirmou. Wagner saiu. Depois da operação da Polícia Federal. Pense nisso por um momento. Uma operação da Polícia Federal acontece. E na sequência, o líder do Senado deixa o posto. Não antes. Depois, a ordem dos fatos importa. Em investigação, a ordem dos fatos é tudo. Mas o interessante é o que ele fez depois de sair. Ele falou. Falou sobre o rombo do Banco Master. Falou sobre um nome, Vorcaro. Por que um ex-líder do Senado, logo depois de ser atingido por uma operação da Polícia Federal, resolve falar sobre um banqueiro? Que mensagem ele estava mandando? E para quem? Porque quando um político do calibre de Wagner abre a boca sobre um tema que o governo preferia manter no silêncio, não é por acidente, não é descuido. Políticos desse nível não cometem deslizes. Eles calculam cada palavra. O nome Vorcaro está no centro de uma investigação que envolve o Banco Master. E esse nome, segundo fontes de oposição e reportagens que circulam, aparece em um contexto que vai muito além de um simples banco. Não estamos falando de uma instituição pequena, de um banco regional que ninguém conhece. Estamos falando de algo que, se o rombo for do tamanho que se diz, afeta diretamente o sistema de proteção de depósitos do país inteiro. E então veio a lista. O canal Paralelo News divulgou o que chamou de lista secreta de Vorcaro, obtida da Receita Federal. Uma lista com nomes. E esses nomes, segundo o Paralelo News, incluem figuras como Lula, Moraes e Temer. Preciso que você entenda o peso disso. Não estamos falando de um pequeno esquema. Estamos falando de nomes que controlam o Brasil hoje. Se essa lista é real, se esses vínculos existem da forma como estão sendo descritos, então a pergunta que não quer calar é: quem, dentro desse governo, teria interesse genuíno em investigar esse caso até o fim? Quem puxaria o fio sabendo que do outro lado pode estar alguém que tem poder sobre ele? E enquanto tudo isso acontecia, a mídia estava olhando para outro lado. Estava focada na família Bolsonaro,
nas operações relacionadas ao campo oposto. E a Polícia Federal se movia em mais de uma direção ao mesmo tempo. Quando isso acontece, quando a PF trabalha em frentes simultâneas que a imprensa não está cobrindo com a mesma intensidade, significa que o buraco é mais embaixo do que a gente pensa. Mas quem ganhou com isso tudo? Quem se beneficia quando um banco tem um rombo e o governo faz silêncio? E por que o governo de Lula não quer que você saiba o tamanho desse rombo? Enquanto você pagava suas contas, enquanto você economizava centavo por centavo para a sua aposentadoria, havia pessoas em Brasília que sabiam de um rombo enorme e escolheram não te contar. Pense em quantas vezes você abriu mão de algo, uma viagem, um jantar fora, uma roupa nova, porque a prioridade era guardar, porque você acreditava que guardar era o ato mais responsável que um adulto podia fazer. E do outro lado, havia gente que sabia de algo que mudaria completamente o valor desse esforço e ficou quieta. O silêncio do governo Lula sobre o tamanho real do rombo no Banco Master não é descuido, é uma escolha. E escolhas têm razões. A questão é entender quais são essas razões, porque elas não aparecem em comunicado oficial nenhum. Se os nomes que aparecem nessa lista são reais, se Lula, Moraes e Temer de fato figuram nesse contexto da forma descrita pelo Paralelo News, então o silêncio do governo ganha uma explicação muito simples. Ninguém investiga quem pode te destruir. Você já viu alguém investigar o próprio chefe? Você já viu alguém morder a mão que o alimenta? Então, por que esperaríamos que fosse diferente quando se trata de bilhões de reais? A natureza humana não muda quando o cargo é mais alto. Na verdade, os incentivos para o silêncio só aumentam. E Jaque Wagner? Vamos ser honestos sobre o que provavelmente aconteceu ali. Quando um político fala sobre o esqueleto de outro político, não é por amor à verdade. Não é porque acordou de manhã com a consciência pesando. É porque ele está tentando se salvar. Ou está mandando um recado muito claro: se eu cair, outros caem comigo. É a lógica de sobrevivência que governa Brasília há décadas. Não importa o partido, não importa a ideologia declarada. Quando o cerco fecha, o instinto é sempre o mesmo: jogar uma carta antes que as outras sejam jogadas contra você. E aí temos o contraste mais revelador de toda essa história. O governo diz que tudo está sob controle. O governo diz que o sistema bancário é sólido, mas Jaque Wagner, que era o braço direito de Lula no Senado, está falando em rombo. Quem você acredita? O porta-voz oficial que tem interesse institucional em manter a narrativa de estabilidade, ou o homem que esteve dentro do núcleo duro do poder e agora, com a água no pescoço, resolveu abrir a boca? Tem uma coisa que aprendi observando a política brasileira por muitos anos. Quando o governo diz que não há problema, procure o problema. Quando dizem que está tudo controlado, pergunte: controlado por quem? E a favor de quem? O controle nunca é neutro, sempre serve a alguém. E se você ainda está pensando que isso é política, que não te afeta, que é mais uma briga entre poderosos que vai acabar em pizza como sempre acaba, preciso te dizer uma coisa: isso não fica em Brasília. Isso não fica nos gabinetes climatizados e nos corredores do Congresso. Quando um banco tem um rombo do tamanho que está sendo descrito, e quando o mecanismo de proteção de depósitos precisa ser acionado, quem paga a conta não são os nomes da lista. Quem paga a conta é quem tem a caixinha de sapato embaixo da cama. O Fundo Garantidor de Créditos existe exatamente para situações como essa. Mas o FGC tem limites, tem regras, e quando o rombo é grande o suficiente, essas regras começam a ser testadas de formas que os técnicos que as criaram talvez não tenham imaginado. Não estou dizendo que você vai perder tudo amanhã de manhã. Estou dizendo que existe uma diferença enorme entre um sistema que funciona normalmente e um sistema que está sendo testado nos seus limites, enquanto as pessoas que deveriam estar monitorando estão, por razões que agora começam a fazer sentido, olhando para o outro lado. Quantas pessoas você conhece que têm mais de 60 anos e guardam dinheiro em banco porque não confiam em outras opções? Quantos pais, quantas mães, quantos avós que passaram a vida inteira acreditando que o banco era o lugar mais seguro do mundo? Essa geração não cresceu com acesso à informação financeira sofisticada. Cresceu com uma única certeza: banco é seguro. E agora, essa certeza está sendo testada de uma forma que o noticiário principal não está mostrando com a clareza que deveria.
A pergunta que fica, e que cada um vai responder de um jeito diferente dependendo da sua experiência com esse país, é a seguinte: até onde vai o compromisso de um governo com a verdade, quando a verdade pode custar caro para as pessoas dentro dele? É uma pergunta antiga, é uma pergunta que se repete em cada geração, mas ela nunca perde a urgência, porque as consequências sempre recaem sobre os mesmos ombros. Não sobre os que sabiam e ficaram quietos, sobre os que confiaram e não foram avisados.